dia 26 de setembro de 1182, nasce, na cidade de Assis, na Itália, um menino que mais tarde ficaria conhecido como Francisco de Assis. Filho de um rico comerciante, Pedro Bernardone, e de sua mãe, Maria Piccolini. Maria Piccolini, quando sentiu que o seu filho estava prestes a nascer, se dirigiu para a estrebaria de sua mansão, pois queria que o seu filho nascesse em meio à simplicidade e à pureza dos animais. Francisco de Assis, quando criança, era uma criança muito bonita e adorável, encantadora. Adorava ver os pássaros, observar os peixes e as árvores. Quando adolescente, costumava sair com seus amigos à noite, cantarolando pela cidade e observando as estrelas. Adorava dar longos passeios a cavalo sozinho, onde se sentia completamente livre. Quando adulto, visitava as propriedades de seu pai. Naquela época, na Europa, era a época das cruzadas e a época do feudalismo. Portanto, as pessoas não possuíam empregados assalariados, e sim escravos. Francisco de Assis não concordava com isso, mas não se opunha ao seu pai, à vontade do seu pai. Portanto, ele ia para essas propriedades e conversava com as pessoas, com esses escravos, ouvia suas histórias e procurava dar a eles esperança. Dessa forma, Pedro Bernardone, seu pai, queria que Francisco de Assis o seguisse, que se tornasse um comerciante. Portanto, ele não via com bons olhos o que o filho fazia. Ele achava que isto era ruim para os negócios. E assim, Pedro Bernardone e Francisco tiveram muitas discussões, até que Francisco de Assis saiu de casa e se tornou um andarilho. Ia de cidade em cidade, ajudando as pessoas, e chegou até mesmo um dia ir em direção a Roma para conversar com o Papa da época, Inocêncio III. E numa dessas suas andanças, ele chegou a uma cidade pequena, um vilarejo, que se chamava Gúbio, ao norte de Assis. Nessa cidade, ele encontrou pessoas que estavam apavoradas e que pediam a ele desesperadamente para que ele rogasse, rezasse a Deus e pedisse que um lobo que lá se encontrava saísse dessa região, pois esse lobo já havia atacado crianças e animais. E sendo assim, as pessoas estavam apavoradas com este lobo. Francisco de Assis ouviu pacientemente essas pessoas e prometeu que iria ajudá-las. E à noite, como de costume, Francisco de Assis começou a meditar e pediu a Deus que dissesse a ele o que deveria fazer. E ele ouviu no fundo da sua alma alguma coisa mais ou menos assim: Francisco, o lobo tem o direito de viver aonde ele quiser. E para onde você pretende mandá-lo? Se ele está no meio das pessoas, é porque há algo que ele necessita. E como sacrificar ou expulsar um lobo do meio das pessoas completamente egoístas, que sequer respeitam ao seu próximo? Francisco, vai conversar com o lobo. Tenta entendê-lo e depois conversa com as pessoas e tenta entendê-las, coisa que eu acho mais difícil. Mas tenta conciliar as duas partes. O lobo tem fome, Francisco. E assim, ouvindo essas palavras, Francisco se dirigiu ao Monte Calvo, nos Apeninos, e foi procurar o lobo. Quando chegou ao esconderijo do lobo e o lobo ouviu a sua voz, saiu um lobo esquelético e meio fraco e ficou olhando para Francisco. E Francisco disse a ele: Irmão lobo, que a paz de Deus
esteja conosco e que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Venho pedir-te, em nome de Jesus, que tenhas um pouco de confiança nos homens, pois nem todos são violentos. Alguns gostam de animais e podes conviver com eles em paz e comer o mesmo que eles. Espero que me ouças. Peço-te para ir comigo até eles e pedirei a eles para te atender. Eu também sou um animal e eu não tenho nada para te dar aqui, a não ser o meu carinho. Nessa altura, o lobo já estava aos seus pés. E Francisco de Assis saiu caminhando e o lobo o seguindo. Quando entrou no vilarejo, as pessoas saíram de casa assombradas, pois não acreditavam no que estava vendo. Francisco de Assis se sentou num cepo de uma das casas, perto de uma das casas, e o lobo se sentou ao seu lado. E Francisco de Assis ficou passando a mão sobre o seu corpinho esquelético. E Francisco de Assis disse mais ou menos o seguinte: Irmão Lobo, considera esse lugar como sendo teu também. E aqui as pessoas irão te tratar como se fosse filho delas. E para isso, eu vou de casa em casa e pedir a cada uma delas que te alimente e que cuide de você. E assim Francisco de Assis fez. Ele foi de casa em casa pedindo, conversando com cada um dos moradores e pedindo que ajudassem esse lobo. Francisco de Assis ficou nessa região ainda por mais um tempo, até que as pessoas se acostumassem com o convívio com o lobo. E assim o lobo ia de casa em casa, onde ele recebia comida, água e carinho. Ele começou a engordar, as suas feições começaram a mudar e ele se tornou totalmente manso, chegando ao ponto de até os cães desse vilarejo muitas vezes brincarem com ele e tirarem a sua comida. E assim o lobo foi vivendo até os últimos dias, até ficar bem velhinho. E assim acontece muitas vezes nas nossas cidades, que os animais vão para a casa das pessoas porque estão com fome. E muitas pessoas, muitas vezes, expulsam esses animais, chegando às vezes até a jogar pedra nos bichinhos, porque eles alegam que se eu der comida hoje, amanhã o bichinho vai voltar e vai pedir mais comida. E daí? Qual o problema? Mas, como diz a história, nem todas as pessoas são violentas, algumas gostam de animais. Então também existe o outro lado, já vi em muitas cidades, comerciantes que colocam potinhos do lado de fora da sua loja, potinhos com água e com comida para os bichinhos. E nós não podemos nos esquecer, ao ouvir essa história, que nós deveríamos estar nos espelhando no exemplo de Francisco de Assis. Aliás, Jesus, que já era um espírito iluminado quando veio à Terra, ele poderia ter escolhido nascer em qualquer lugar do planeta Terra, mas ele escolheu nascer numa estrebaria, ao lado dos animais. Com certeza, ele queria nos dizer alguma coisa com essa atitude. E Francisco de Assis, com esse exemplo maravilhoso que ele nos dá, ele mostra mais uma vez que todos nós somos irmãos e que podemos viver juntos e ser felizes juntos, aprendendo um com o outro. Porque o grande mal do mundo não é a lepra, como na época de Jesus Cristo, ou nos dias de hoje, o câncer. O grande mal da humanidade, que continua existindo e que não tem cura, que nem mesmo os médicos nunca vão conseguir curar, se chama egoísmo. Fiquem com Deus e namastê. Sabe, eu tô aqui com a minha filha que tá me incomodando. Sabe aqui, sabe? Vem aqui. Não, então, vamos ver. Aqui, sabe aqui, sabe aqui, sabe?
Aqui, Luna! Olha, aqui tá minha filha. Ali, ó, dá um beijinho, dá um tchauzinho pra câmera ali, ó. Ali, vamos. Não adianta. Tá aqui essa coisa lindona da mamãe. Tchau, pessoal. Até a próxima.